Fala aí pessoal, tudo bem? Emerson Antunes por aqui. Estamos começando mais um vídeo para falarmos sobre a movimentação de preço do Bitcoin. É o nosso diário do Bitcoin, começando por aqui. A gravação desse vídeo está sendo feita no dia 11 de maio, né, quando o preço do Bitcoin está sendo trabalhado em 27.465. Pois é, ontem até tivemos um movimento que testou a região de 28 mil mais uma vez, uma busca por liquidez, na verdade em um gráfico de intraday, depois voltou a cair e na verdade o mercado, a vela diária do dia de ontem fechou como um grande candle de indecisão. Nós vamos dar uma olhadinha, fazer esse estudo de mercado para hoje, para a gente entender aí os principais pontos e as prováveis movimentações do preço do Bitcoin. Mas antes disso, eu quero pedir para que você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se e clica no sininho para ativar as notificações. E claro, se você já está inscrito, se você já acompanha o nosso trabalho, não esquece de deixar o like e qualquer dúvida você pode deixar também nos comentários deste vídeo que eu vou responder para vocês, tá certo? Muito bem, vamos então ao gráfico de preços. Eu estou utilizando aqui a plataforma do Vector, que é parceira do canal, tem link na descrição. E você pode negociar as suas criptomoedas na Foxbit, que também é uma corretora parceira aqui do canal. Inclusive, essa semana eu enviei um relatório para a Foxbit falando sobre a movimentação de Cardano, sobre a atualização Hydra. Enfim, fiz uma análise fundamentalista e técnica a respeito de Cardano. E quem está inscrito para receber os e-mails da Foxbit já recebeu aí na quarta-feira, né? Já recebeu o e-mail, tá bom? Vamos lá então. Preço do Bitcoin agora, 27.479 dólares. A análise inicial que a gente precisa fazer por aqui sempre é observar como estão as movimentações de volume. É o que basicamente eu faço por aqui. A plataforma do Vector ela me permite dar uma olhada na projeção de volume e fazer esse comparativo com os dias anteriores. Isso faz parte da metodologia do VSA, Volume Spread Analysis. Aliás, o VSA, metodologia de Wyckoff, a metodologia do trade institucional, tudo isso é para a gente entender a oferta e demanda e identificar a presença dos big players. Nesse caso, para hoje, o que está em branco é o volume que já aconteceu de negociações e o que está em cinza é a nossa projeção de volume. O que nós temos aqui? Primeiro que a perspectiva de volume de hoje, né, projeção que nós temos, que lembrando que é uma projeção e não é o que vai acontecer, porque afinal de contas nós não temos uma bola de cristal, né, para saber o que de fato vai acontecer. Mas temos uma perspectiva baseado no cálculo matemático das negociações que já aconteceram, nós temos uma certa projeção. E esta projeção ela é maior do que pelo menos 2 dias anteriores. Olha só. Eu estou gravando esse vídeo numa quinta-feira, a projeção de volume é maior do que a quarta, é maior do que a terça-feira e muito semelhante ao volume que aconteceu na segunda-feira. Muito bem, então vamos observar aqui o que nós temos que entender. Isso significa que o movimento de hoje é importante, quando você tem uma projeção de volume maior, é importante você ficar atento com o que vai acontecer com a movimentação do preço. Se haverá uma disputa e o spread da vela de hoje fique comprimido, ou se essa projeção de volume poderá trazer algum tipo de direcional no mercado. Para entender se a gente vai conseguir ter algum tipo de movimento direcional com esse volume que nós estamos observando, ou se vamos ter um mercado comprimido, é importante a gente olhar o que aconteceu antes, né? No dia de ontem. E o dia de ontem nós tivemos aqui uma grande vela de doji. A vela de doji de ontem, ela representa para a gente consolidação de mercado. E nós estamos falando sobre esta consolidação de mercado já há algum tempo. Quando você tem uma consolidação de mercado, você precisa esperar o mercado fazer o rompimento dessas consolidações para ver qual é de fato a direção. Perceba que nós tivemos aqui anteontem também uma vela de indecisão. Uma vela de indecisão é prenúncio de lateralidade na movimentação gráfica do preço. Nós tivemos aqui anteontem uma vela de indecisão seguida de outra vela de indecisão. Esta é uma inside bar seguida de uma outside bar. E o que isso na prática significa? Significa que nós estamos de fato com o mercado
bastante consolidado e ainda sem uma direção muito clara no curto prazo, pelo menos. Então a gente deve permanecer aqui dentro desta estrutura lateral até que o mercado tome algum tipo de decisão. Lembrando que o rompimento dessas velas de decisão, rompimentos desses doji, precisa que exista o fechamento da vela. Por exemplo, o que acontece aqui? Se eu tiver uma vela de alta no dia de hoje, ela precisa fechar acima do doji. Se eu tiver uma vela de queda, é importante que ela feche abaixo do doji, para me dar de fato a verdadeira direção do mercado. Caso contrário, nós continuaremos aqui com o pensamento de consolidação aqui nesta região. Muito bem, dito isso, é importante nós entendermos que estamos no fundo de uma estrutura lateral, ou seja, esta região toda aqui é uma região de suporte. E quando você está trabalhando numa região de suporte, é possível, né, que os compradores segurem o ímpeto dos vendedores. É essa possibilidade. Então, por enquanto, o preço do Bitcoin não está demonstrando clareza para a gente com relação ao movimento. Então, vamos aqui fazer algumas... analisar, né, algumas probabilidades. Então, vamos imaginar que você está com um pensamento um pouco mais vendedor e você quer imaginar até onde esse mercado pode chegar. Inicialmente e no curto prazo, observe que você tem aqui uma onda de queda, uma onda de alta e uma nova onda de queda que começou. É claro que ainda a gente não deu o choque aqui nessa região, a gente ainda não rompeu. Mas se esta região romper, pela teoria das ondas do Ishimoku, você teria uma projeção a ser feita aqui desse movimento para buscar a projeção do Ishimoku Kinko-Ryu na região de 26 mil aproximadamente. Vamos ajustar bem aqui, para a gente pegar exatamente o valor aqui. Região de 26.100, 26.200, caso o mercado ele continue no seu movimento de queda. Se ele continuar no seu movimento de queda, o próximo respiro são essas mínimas que nós temos aqui embaixo. Abaixo dessas mínimas, nós temos uma região de desequilíbrio. Na região de desequilíbrio, nós temos uma região de 50% que nós sempre vamos dar uma atenção maior. E é nesse 50% da região de equilíbrio, na região do 26.000, 26.200 aproximadamente, que o mercado poderá sentir um novo respiro caso o mercado continue com a queda, caso ele rompe esse movimento de doji. Perceba que eu tenho uma marcação aqui dentro dessa projeção de Fibonacci em vermelho. Isso aqui representam pontos onde o institucional deve atuar. E perceba que já atuou no doji de ontem, né? No movimento da vela de ontem, o mercado veio exatamente aqui nessa região e segurou, né? Eu posso até aproximar, olha, tem um pontilhado vermelho, é a região da FIBO institucional, 79,88, né? O mercado veio exatamente nessa região para segurar. Por isso que eu sempre falo para vocês, é importante você conhecer que tipo de metodologia é utilizada pelos players institucionais. Então nós temos aqui na descrição do vídeo o link para o treinamento que ensina vocês a trabalharem, né, da mesma forma como o institucional trabalha. Dito isso, nós estamos observando que o mercado já fez um toque nessa região. E dentro da análise técnica existe um outro tipo de análise que diz o seguinte: quando você tem um doji e esse doji é rompido, a perspectiva é que o mercado vá buscar 50% do spread do doji entre a máxima e a mínima. Então vamos medir esse doji. Vamos pegar uma ferramenta de Fibo que eu tenho aqui e vamos traçar aqui, apenas o doji. Apenas o doji. Veja que nós estamos trabalhando na região de 50% do doji. Eu até vou aproximar aqui para vocês observarem. Olha, tem uma linha pontilhada aqui. Medi o doji. Agora eu vou projetar esse doji para baixo e analisar onde essa linha pontilhada vai estar. Então vamos pegar aqui, vamos jogar 50% aqui para baixo do doji. E aí agora nós temos um novo ponto, né, para nós observarmos. Agora só que esse novo ponto que nós temos para observar, você lembra que eu falei para vocês que com a projeção das ondas do Ishimoku nós teríamos uma probabilidade, se romper o doji para baixo, de buscar a região de 26.200, aonde está a projeção de 50% do doji?
Observe que a projeção dos 50% do doji, quando nós jogamos ele para baixo, aqui está a linha pontilhada, olha o preço que ele vai buscar. A mesma região da projeção da onda. Então, para quem está observando o mercado em um tempo mais curto e acredita no rompimento para baixo, já sabe que a região entre 26 e 26.200 é a região de suporte mais interessante. Professor, e se esse mercado, se ele rompe esse doji para cima, qual é a perspectiva que nós temos no caso de um rompimento desse doji, que é um doji um tanto quanto grande, né? Se ele romper para cima, vamos projetar os 50% para ver onde é que dá? E aqui, mais uma vez, acontece de você precisar prestar atenção na movimentação do trade institucional, do player institucional. O 50% do doji, ele está na região de 29.150. Então é sempre uma região entre 29 e 29.200. Só que além disso, além de a gente observar esse ponto importante, nós precisamos entender que aqui, nesta mesma região de preço, há o que chamamos de bloco de ordens. Um bloco de ordens vendedor que projetou o movimento da queda. Então qualquer tipo de retorno aqui nesta região, o mercado muito provavelmente tende a respeitar e jogar para baixo. Inclusive, é isso que eu estou esperando, que o mercado toque nesta região ou que ele busque aqui a região do 26.000, conforme a gente havia. Ele pode buscar agora ou ele pode ir lá em cima para depois voltar aqui. Se ele fizer esse movimento de primeiro vir aqui em cima e depois ele vai voltar aqui, hein? Temos que tomar muito cuidado. Por quê? A gente tem essa perspectiva. Porque quando você coloca o Ichimoku na tela, você percebe que esta região onde nós temos o bloco de ordens, a projeção de 50% do doji, é exatamente a mesma região onde nós temos aqui uma Seiko Span, ou seja, a Seiko Span A, que é o topo da nuvem. Observem, no caso o mercado ele suba aqui, vai enfrentar esta resistência e tende a corrigir. E se caso ele resolva cair, né? Então ele deve descer um pouquinho para depois tentar voltar. Então, quando nós estamos consolidados, veja que a consolidação, existem vários indícios aqui de consolidação. Vários indícios. E quais são esses vários indícios? O primeiro deles é um doji seguido do outro, inside bar, seguida de outside bar, mercado já dentro de uma lateralização, e ele está dentro do que chamamos de nuvem de Ichimoku, entre as linhas de equilíbrio de Seiko Span A e Seiko Span B. Então o mercado ele permanece em uma região de consolidação. O meu pensamento inicial seria isso aqui, ó, o mercado fazer esse tipo de movimento, tá? Ou que ele possa fazer direto para vir buscar um pouquinho mais embaixo para depois voltar a fazer o teste, justamente porque quando ele está em consolidação, ele testa fundo, ele testa topo, ele testa fundo e assim vai. Agora, os indicativos no gráfico diário do Ichimoku é uma maior pressão vendedora. O que nós temos aqui? Nós temos Tenkan abaixo de Kijun. Nós temos o preço abaixo de Tenkan e Kijun. Só por essa informação, você já entende que o domínio está na ponta vendedora. Quando você olha para o futuro, você vê que a Seiko Span A já cruzou a Seiko Span B, mostrando que a nuvem futura já está, a negociação futura do preço já está com um indicativo de probabilidade de queda. E quando você olha para a Chikou Span, que é a linha de atraso, você percebe que ela está abaixo do preço e abaixo de Tenkan e abaixo de Kijun. Então, dito isso, nós precisamos entender o seguinte: se o mercado resolver cair aqui, a Chikou Span vai cair aqui. Até onde essa Chikou Span vai cair? Até na Seiko Span, até na Seiko Span A. Qual é o preço dessa Seiko Span A caso a Chikou Span faça esse movimento de queda? Exatamente aquela região de 26 mil dólares, aonde nós acabamos de efetuar as nossas análises. Então, a pressão maior do gráfico é de venda, tá? A pressão maior do gráfico é de venda. Eu ainda espero o mercado tentar um toque aqui em cima para fazer esse movimento para baixo. Por quê? Que eu estou com esse pensamento que o mercado pode tentar querer subir aqui. Porque existe uma ferramenta chamada MACD. E eu sempre faço as minhas análises olhando para esse indicador também. E o que eu observei aqui no MACD? Perceba que o preço propriamente dito ele está fazendo, né, ontem
ele fez um fundinho mais baixo. Ele pode até dar uma rompidinha aqui e ir lá na região do 26. Por enquanto nós estamos com fundos iguais. Um pouquinho mais baixo, mas praticamente iguais. Só que olha o tamanho da divergência que nós estamos tendo no MACD. Você está tendo fundos em uma mesma região de preço, mas o MACD está fazendo fundos mais altos. Exatamente. E isso acaba sugerindo que esse movimento de queda que a gente está observando no gráfico diário, essa força vendedora, pode nesse momento, num curto prazo, não estar tão forte assim. Fazer compras para aguardar esse movimento aqui é um tanto quanto arriscado. Eu preferia esperar o movimento de alta para depois, para quem está trabalhando no intraday, né? Para depois fazer vendas, ou esperar ele chegar no 26 mil para procurar um gatilho para tentar fazer o movimento de alta. Por quê? Porque justamente nós temos aqui uma divergência no MACD. Tá? Se você colocar a banda de Bollinger, você observa que você está no suporte da banda de Bollinger. A gente está trabalhando em uma região de suporte, que aumenta a probabilidade de uma tentativa do mercado fazer esse movimento. Tá? E aí a gente vai ter que ficar de olho aqui nessas informações para saber, né, de fato de que lado o gatilho vai acontecer. Lembrando mais uma vez, tudo isso é uma região de consolidação e com a vela de ontem ficou muito mais evidente. Olhando rapidamente também para os dados de rede, observamos que fizeram uma pausa. Os compradores detentores de carteiras acima de 1.000 bitcoins, eles fizeram uma pausa ontem, olha só. Eles compraram e ontem eles deram uma estagnada. Veja que está fletado, está plana a linha que representa os os endereços, né, as wallets acima de 1.000 bitcoins. Eu falei isso no vídeo de ontem, mostrando para vocês que estamos nos aproximando do topo de uma lateralidade também no que diz respeito ao gráfico que representa os números de endereços com mais de 1.000 bitcoins. Dito isso, eu falei o seguinte: quando a gente se aproxima aqui, é natural que isto seja também uma resistência e é necessário tomar cuidado. É por isso, nesse momento, fazer qualquer tipo de operação, imaginando que o preço vai voltar para 30, ou imaginando que o preço vai cair a 25, é um tanto quanto precipitado. Precisamos ter cautela na hora da tomada de decisão por conta de todas estas informações que nós estamos passando. O número de endereços acima de 10 mil também está plana, a linha também está flat. Veja que ela está flat justamente em uma região que no passado já foi, né, uma região onde o mercado ficou fletado também. É importante que nesse momento a gente trabalhe com uma atenção redobrada, porque de fato o mercado ele não está apresentando para a gente aqui, no caso do gráfico do Bitcoin, nós não estamos tendo no curto prazo uma definição. O que nós estamos tendo aqui é uma pressão vendedora, que é claro, que é nítido. O Ichimoku, a nuvem de Ichimoku, está apresentando para a gente a probabilidade do mercado permanecer em queda, mas é necessário talvez uma onda de alta para o mercado voltar. Eu chamo a atenção que esta onda de alta pode estar representada já por esse topo desse pavio. O mercado talvez ele já tenha feito esse movimento de alta. Eu gostaria que ele testasse de fato o bloco de ordens um pouquinho mais em cima para depois fazer o movimento de queda. Ou então ele vem aqui embaixo para depois voltar para lá, né? O fato é que há uma estrutura de preço. Para saber mais sobre as estruturas de preço, tem link na descrição para o treinamento do trade institucional. Na descrição também você tem um link para a plataforma do Vector e você tem um link para se cadastrar na Foxbit e receber semanalmente o relatório do professor Emerson. O relatório, você se inscrevendo na Foxbit, você não recebe só o meu relatório, de graça. Você recebe o meu relatório, do Isaac, o do Beto, enfim, existe uma equipe e aí você recebe 3, 4 relatórios aí por semana de forma gratuita. Basta você se cadastrar aí na Foxbit, que é parceira aqui do nosso canal também, tá bom? Bom, pessoal, o estudo gráfico do Bitcoin para hoje era isso, né? Agradeço a vocês pela companhia, por vocês estarem acompanhando aqui o nosso estudo, o nosso conteúdo diário. Esse é o nosso diário do Bitcoin. Se você ainda não está inscrito, se inscreva,
ative as notificações clicando no sininho. E agora, se você está até o final do nosso vídeo e você ainda não deixou o like, deixa o like e deixe o seu comentário também aqui, que isso ajuda bastante a nossa interação, ajuda bastante com que o YouTube reconheça esse nosso trabalho, reconheça o nosso canal. Valeu, pessoal! Grande abraço para vocês aí e bons negócios!